Faz tempo que eu não gravo aqui, eu tava com dificuldade de achar, tava muito... Café queimado. Você já tomou café queimado? Eu já tomei café queimado. Mas normalmente o café queimado ele tá associado à torra e não à temperatura da água. E é isso que eu vou tentar mostrar hoje. Minha ideia é fazer 2 cafés. Os 2 cafés eles vão ser iguais, a diferença vai ser a temperatura da água. A temperatura da água ela está mais associada a quanto você extrai do café. Então quanto mais quente tiver a temperatura, mais você vai extrair do café. E aí às vezes você sente esse gosto de amargor e você até pode associar com queimado, mas ele está amargo, ele está mais amargo. Então existe uma diferença. Se eu pegar esse café aqui, que é o café que eu vou fazer hoje, pegar esse café aqui e pegar um café pilão, que eu não tenho aqui, mas se você pegar um café pilão, você vai ver que ele é muito mais escuro do que isso daqui. Você vai pegar um café do Starbucks até, que eu até gravei um vídeo aqui comparando 2 cafés diferentes da Etiópia, um do Starbucks, dá pra ver que o café ele é muito mais escuro. Então é muito simples, você coloca o café pra torrar lá, se você deixa ele torrando, uma hora ele vai começar a queimar. E aí se você moe esse café depois e faz ele vai ter gosto de queimado, porque você de fato queimou o café na torra. E aí vai ser muito difícil, se você coloca a água numa temperatura, sei lá, 70 graus, 80 graus, 90 graus ou 100 graus, esse café ele vai ficar com gosto de queimado, porque ele foi queimado mesmo. Quanto menor tiver a temperatura na hora da extração, você vai extrair menos desse café e talvez você tire um pouquinho desses gostos de queimado, mas ele não vai sumir. A água não vai fazer milagre. Da mesma forma que é muito difícil, esse tipo de café aqui ter esse gosto, porque ele não queimou na torra. Mas uma coisa é muito clara, a temperatura da água ela altera assim na extração da bebida. Então esse café aqui, que é uma torra média clara, eu vou pegar e vou fazer 2 cafés nele. Eu vou fazer ele a 70 graus mais ou menos e eu vou fazer ele a 90 graus. Aqui de água quente eu tenho só a máquina, só a água que sai da máquina. Então ela sai a mais ou menos aí 94 graus Celsius. Eu vou fazer um café imediatamente depois que ela saiu dali, então nessa temperatura, e eu vou tentar deixar a temperatura cair até 70 graus. Eu quero ver essa diferença, eu quero ver se esse café de 70 graus e esse café de 94 graus, eles realmente são muito diferentes assim. Será que o café de 95 graus ele vai ter gosto de queimado? Ou ele vai estar, sei lá, pelo menos amargo? E em contrapartida, será que esse café ali de 70 graus ele vai ter gosto de, sei lá, vai estar muito ácido ou alguma coisa assim? Porque é o que acontece com cafés subextraídos. Eles acabam ficando muito ácidos. Eu preciso moer esses cafés agora. Eu confesso que eu tava esperando uma coisa pra fazer esse vídeo, que é temporada nova. É uma temporada nova e eu queria uma coisa diferente aqui. Mas essa coisa diferente ela não chegou ainda. Então eu vou fazer uma despedida agora. O Eduardo Daiso, ele contou muitas histórias. Ele ficou presente aqui em vários vídeos. Mas eu acho que é a última vez que eu vou usar ele no vídeo. Não vou prometer, mas eu acho que é a última vez. Então, esse é um vídeo de despedida. Então eu coloquei a água lá, como eu disse, ele começa em 95 mais ou menos. Esse daqui vai ser o primeiro, eu vou escaldar aqui quente mesmo. E vou esperar ele chegar em 70 graus. Esse vai ser o primeiro teste então. Vai ser então um café de 70 graus e um café com o máximo que eu conseguir, que em torno disso, 95 graus. Enquanto a água esfria aqui,
essa é a previsão, que provavelmente o café de 70 graus ele vai ficar mais ácido, vai ficar menos doce talvez, e a tendência é que ele não amargue, principalmente num café onde a torra já não é muito escura já, e ele não vai estar queimado. E a tendência do de 95 é que ele consiga extrair mais desse café aqui. A água e a moagem, elas poderiam fazer a mesma coisa. Também poderiam manter constante a temperatura da água e alterar a moagem. Isso ia acontecer a mesma coisa. Ele ia superextrair se deixasse mais fino, ou subextrair se deixasse mais grosso. Da mesma forma que a gente está fazendo com a água. Mas eu já fiz vídeos já sobre moagem. Hoje a gente vai brincar com uma variável só, que é a temperatura da água. E é isso. Eu acho engraçado, porque eu tô falando esperando a água esfriar, e quando eu quero fazer um café quente, essa água ela esfria muito rápido. Hoje eu não quero fazer um café quente, hoje eu quero fazer um café com a temperatura de água mais baixa. E ele tá demorando muito. Finalmente! Essa é a temperatura final da extração. Então caiu uns 3 graus aí. Agora eu vou fazer o de 95 mesmo. Sente pra mim, por favor. Ai. Legal, então o primeiro que eu fiz foi o de 70 graus. E o segundo, o de 90 graus. Não chegou a 95 não. Foi exatamente isso que aconteceu. De novo, para tentar descobrir a diferença de um café de 70 graus de um café extraído a 90 graus, eu simplesmente mantive todas as outras variáveis. Então foi um café 1:15, foram 10 gramas de café e 150 gramas de água. Eu fiz uma pré-infusão com 50 gramas, depois joguei o resto em um ataque só, o restante os 100 gramas. Tudo a mesma moagem, eu moí tudo já no nosso amigo da Daiso aqui. Foi tudo a mesma coisa, só a única coisa que mudou foi a temperatura. E o que mudou no sabor foi exatamente isso. O de 70 graus ele está mais ácido, o de 90 graus ele está mais docinho. Não chegou a amargar, porque esse café ia ser difícil mesmo de amargar. Ele tá um café mais equilibrado mesmo. Ele extraiu mais dele e esse café ele precisava extrair mais. Então todo café a 95 graus é mais gostoso? Não necessariamente. Se o café tem uma torra muito mais escura do que isso daqui, eu provavelmente ia gostar mais dos 70 graus ou próximo disso, porque ele ia extrair menos. O café não ia ter tempo de já aparecer esse amargor que é mais específico, que aparece mais em torras mais escuras. Sim, a temperatura da água ela afeta, mas ela não queima o café. Esse café aqui, eu acho que ele poderia até ter uma temperatura mais alta. 90 graus é pouco para ele. Óbvio que eu poderia ter deixado a moagem um pouquinho mais fina do que isso. Ele equilibraria essa meio que subextração que teve pela temperatura ser mais baixa. Então, temperatura da água constante, a gente afina um pouquinho mais, ele extrai um pouquinho mais do café também. Seria o jeito. Então, o que eu normalmente faço é padronizar a padronizar a temperatura da água. Se a temperatura da água, principalmente para café especial, que são cafés que a torra normalmente é um pouquinho mais claro, não significa que é uma torra clara, é uma torra bem mais clara do que o que a gente normalmente vê. Então o que eu faço eu deixo a água ferver mesmo para esses cafés aqui, e eu brinco mais com a moagem. Mas óbvio, para pessoas que não têm moedor e que compram já café moído, então não tem essa opção de moagem, é legal sim brincar com a temperatura da água para isso. Se você achou o seu café muito amargo, você vai lá e deixa a temperatura da água um pouquinho mais baixa. Se você achou o seu café muito ácido, ou se você acha que está precisando extrair mais dele... Você me chamou? Não. Se você acha que precisa extrair mais do café, você vai lá e você deixa ele com uma temperatura de água um pouquinho mais alta. Então por isso que sim, se você comprou um café de mercado e você acha que ele está queimado, não é porque você queimou o café. A temperatura da água vai ajudar a aparecer esse gosto que apareceu na torra. Mas é isso. Esse moedor aqui, ele não é muito preciso em relação à moagem, mas eu quero fazer um vídeo sobre moagem de novo e eu acho que eu vou conseguir ser muito mais preciso da próxima vez. Missing someone